Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre uma matéria que saiu do Luiz Stuber, gestor do Fundo Verde. Inflação deu um baile em todo mundo. E agora? Um cenário inóspito e 3 alertas. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, marque aquela opção todas e receba aí os nossos vídeos diários para se manter bem informado, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Vamos falar então sobre essa informação e se você não sabe, vou te explicar quem é Luiz Stuber, quem é o Fundo Verde e quais são aí esses cenários, esse cenário inóspito que ele está então trazendo aí para nós. Vamos lá. Primeiro, se você já ouviu falar do Luiz Stuber e do Fundo Verde, se você não ouviu falar, pode dar uma googada aí e confirmar essas informações que eu vou trazer aqui para você. Luiz Stuber e o Fundo Verde. O Fundo Verde é muito famoso. Ele atualmente está gerindo aí algo em torno de 51 bilhões de ativos. 51 bilhões de ativos em reais estão sob a gestão desse fundo. E são ativos aí, os investimentos são vinculados em fundo multimercado e também fundo de ações. Então são esses principais ativos. E quando nós estamos falando de fundo multimercado, nós temos aí renda fixa, renda variável, investimento no exterior, enfim, permite uma série de investimentos nesses fundos. Luiz Stuber é o CEO então da empresa e, além disso, é um reconhecido gestor de fundo multimercado. O Fundo Verde, se você não sabe, é um fundo bem antigo. Na realidade, o Fundo Verde foi criado em 1997. Muito provavelmente, o que o Luiz Stuber tem então aí de gestão, de investimento na área financeira, é provável que eu tenha de idade. Por isso, é importante nós ouvirmos pessoas que estão há tanto tempo no mercado e com resultados bem interessantes. Você já parou para ver isso? Quem são as suas referências no mercado? Eu procuro sempre buscar pessoas que tenham já sido confirmadas no mercado, ou seja, já tenham uma certa bagagem e que, além disso, tenham apresentado resultados interessantes ao longo desse período. Então, o Fundo Verde, na realidade, era CSHG Verde, foi criado em 1997. Depois ele teve uma cisão e aí ficou o Verde FIC Fim. Esse, então, é o fundo hoje que tem apresentado uma rentabilidade desde 1997 de 18.000%. Você não ouviu errado. 18.000% é uma rentabilidade assustadora aí nesses 24 anos, então, desde a criação do fundo, 18.000%. Só que como nem tudo são flores, nesse ano de 2021 ele também está negativo. Olha aí, se você está negativo e quer entender então um pouco mais, observa aí o que nós vamos falar agora. Porque não é só de mar, nem só de rosas. O Fundo Verde também dá então um pequeno prejuízo em períodos curtos. Aliás, nesses 24 anos, apenas 2 anos fechou negativo. Um desses anos, ao que tudo indica, será esse ano de 2021. Para que você tenha um referencial comparativo, a rentabilidade acumulada, então, nesse fundo foi 18.000%, quanto que o CDI foi de 2.229%. Então veja, tem até um número aqui a mais, vou até corrigir, agora que eu estou vendo aqui, 2.293%. Então essa foi então o CDI nesse período. Veja que a rentabilidade do Fundo Verde é muito acima do que ela. E aqui quando você vê graficamente, você repara nitidamente, a linha de baixo, que é um verde claro, é a rentabilidade aqui do CDI, desde então aqui, ó, quando ele foi criado, janeiro de 97. Veja que mais ou menos em 99 ele começou a descolar bastante então em relação ao histórico. E agora de 2009 para frente, aí foi um sucesso. Então veja, eu estou trazendo essa parte inicial para que você entenda que é uma pessoa que tem relevância no mercado e já foi se comprovando com o tempo. Não estou dizendo aqui para você investir no Fundo Verde, até porque ele está fechado, mas só para que você entenda quem é que vai estar falando para você agora. Vamos falar então das projeções que ele fez ano passado. Mas antes de falar das projeções do Fundo Verde, eu quero te indicar aqui, ó, expectativas de mercado. Essa nossa playlist que nós falamos de PIB, de inflação, de taxa de juros e principalmente dos riscos do mercado internacional. Assista que você vai ver que muito do que eu vou falar aqui do Fundo Verde tem relação com esse tipo de vídeo.
Vamos lá. Quando nós estávamos lá em dezembro, veja que a data da matéria, 17/12/2020, lá no finalzinho do ano passado, Stuhlberg fez a seguinte projeção aqui no jornal, no Valor Econômico. Stuhlberg, inflação vai surpreender em 2021. Vou repetir para você, ele falou isso em 2020. Vai surpreender em 2021 e juro ficará acima do que o mercado IBC prevê. Meus amigos, veja que previsão apocalíptica realmente. Acertou em cheio essa projeção aqui do Luiz Stuhlberg. Ele fala então, inflação nas alturas e juro acima do que o mercado está prevendo. E era exatamente isso. Nós tínhamos lá naquele período uma Selic aí entre 2% e 3%, uma inflação relativamente controlada, em torno de 3% a 4%, e veja como estamos fechando o ano de 2021. Uma inflação entre 9% e 10%, assim como uma taxa Selic nesse mesmo patamar. Então veja que lá no passado ele acertou. Continuando aqui, vamos falar então agora a preocupação dele mais recente, aí já no mês de outubro, sobre o furo do teto. Tenho colocado essas informações aqui para você semanalmente nesse canal. O mercado não gosta de imprevisibilidade. Ele aceita e tolera notícias ruins desde que ele consiga prever o impacto dessas notícias nos investimentos. Agora, imprevisibilidade, não conseguir enxergar o que está à frente, é muito ruim. E é isso que tem feito, então, uma boa parte dessas nossas taxas dispararem, principalmente dos pré-fixados e dos títulos indexados ao IPCA. E ele disse, furo do teto para auxílio, no caso, são os auxílios que nós estamos vendo aí para poder ser pago o novo Bolsa Família, é populismo eleitoral. Veja, ele já vinha dizendo isso, então um gestor de mercado já preocupado com esse tipo de informação. Populismo eleitoral porque aumenta as despesas e cria realmente umas condições de exceção que são perigosas. Bom, continuando. Mercado e Banco Central parecem ignorar provável desaceleração. Outra matéria, essa em verde, é o título de uma matéria que foi feita recentemente aqui e que eu trago para você as informações com relação à opinião do Luiz Stuhlberg. Aliás, antes de prosseguir aqui no vídeo, se você ficar com alguma dúvida nesse vídeo aqui, que aliás vai ter algumas partes um pouco mais complexas, você já pode colocar a sua dúvida aí que nós vamos responder. Todas as dúvidas são respondidas. E aquelas mais interessantes, nós gravamos um vídeo da nossa playlist. Qual a sua dúvida? Bom, o que ele falava então com relação a isso? Então ele dizia que o mercado e o Banco Central estão ignorando ainda uma provável desaceleração no mercado brasileiro. Veja, tenho dito muito isso para vocês e trazendo essas informações do Brasil já há alguns meses. E mais recentemente, principalmente no segundo semestre, colocando para vocês a preocupação também com o mercado internacional. Estados Unidos desacelerando, China desacelerando e mais recentemente a Europa. Veja o que ele fala. O aumento dos juros futuros no Brasil parece ignorar uma provável desaceleração econômica em curso. Ele avalia isso na carta mensal de setembro. Aliás, a carta mensal de outubro, fiz agora uma consulta recente para o RI do Fundo Verde e eles responderam que até final da próxima semana teremos informação. Eu vou trazer a nova avaliação do Fundo Verde. E ele diz o seguinte, a razão para a desaceleração, a perda da renda real por parte do consumidor. Traduzindo aqui para você, a inflação está comendo, então, uma boa parte da renda, do salário dos brasileiros. E isso está sendo confirmado mesmo. Ou seja, com o salário menor, o consumo tende a ser menor e, por consequência, também a inflação. Traduzindo essa informação para você. Ainda, que o mercado... outra informação, em grande medida podemos dizer o mesmo do mercado de juros reais no Brasil. Nos parece que as curvas, ele está falando então das curvas de juros, estão muito focadas na inflação corrente. Veja, o que ele está dizendo é, as taxas estão disparando porque o olhar está num olhar de curto prazo, estão olhando para a inflação de agora, ignorando uma provável desaceleração econômica, fruto da perda real do consumidor, já falamos, ainda antes que o efeito da alta de juros tenha sido sentido. Ou seja, quando começar a trazer o efeito, esse aumento da taxa de juros já vai ter passado. Temos gradativamente aumentado alocações nesse mercado. Confirma então aqui Luiz Stuhlberg. Então outra informação importante aí para você.
Vamos prosseguir que estamos chegando na parte principal. Cenário inóspito e os 3 alertas de Louis Stubber. Então você já viu aí, na opinião dele, esse aumento rápido das taxas de juros não fazem sentido. E você já viu também a preocupação dele em relação à economia internacional. E eu quero trazer a sua preocupação aqui com respeito a esse nosso vídeo. Qual a melhor taxa e os melhores preços? As taxas estão disparando, os preços estão desabando, mas você sabe qual é a faixa interessante para investimento? É isso que eu te convido aqui nessa nossa playlist. Vamos lá, cenário inóspito e os 3 alertas. Primeiro alerta dele, reestocagem da economia. O que Louis Stubber afirma a respeito disso? Segundo a Carta do Verde, o mundo e os mercados continuam a oscilar à mercê de desequilíbrios múltiplos causados pela pandemia. A retomada econômica pós-pandemia é vista com cautela. O que ele quer dizer por aqui? Nós tivemos um momento, então, no ano passado, que as indústrias literalmente pararam de funcionar e também o consumo parou. O que aconteceu? Quando o consumo voltou muito forte. E nós tivemos então aí um choque de oferta. A produção não acompanhou a retomada desse tipo de consumo. Só que o que ele está dizendo aqui é que essa retomada econômica, ela ainda não aconteceu de uma forma tão expressiva que realmente recuperasse aqueles níveis pré-pandemia. E aí ele completa. Primeiro, então anota aí, primeiro alerta, é preciso analisar os números da retomada com cuidado. Para o gestor, a economia global está vivendo um enorme ciclo de reestocagem e provavelmente o crescimento em várias indústrias parece menor que o de fato. Vou repetir para você, o crescimento em várias indústrias parece ser menor do que o de fato. Então esses aumentos que estão acontecendo do ponto de vista econômicos, eles não são duradouros, eles vão ser pequenos diante então desse ambiente macroeconômico maior. E ele diz, é exacerbado os efeitos no preço de muitos bens e ativos e dificultando a projeção para frente. Então veja aí esse cenário primeiro que ele traçou. O segundo cenário que ele traçou é esse daqui. Segundo, os bancos centrais dos Estados Unidos e dos principais países europeus mantêm-se determinados em reduzir os estímulos à economia concedidos no pior momento da pandemia. Traduzindo para você o que isso significa: aumento das taxas de juros e redução dos estímulos nos países desenvolvidos. Se você não sabe, na Europa, nos Estados Unidos e nos principais países, os bancos centrais têm comprado títulos, sejam títulos públicos, sejam títulos hipotecários. Isso tem feito, então, segurar o preço nesses mercados. O que está se discutindo agora é, a economia voltou, talvez não com a força toda, mas ela está voltando aos poucos. E o que precisa ser feito agora é reduzir primeiro esses estímulos, essa compra de títulos nesses países. Enquanto que do lado mais pobre, nos países desenvolvidos, já estão um pouco mais avançados. Por quê? Porque já está aumentando rapidamente as taxas de juros. Então, nos países desenvolvidos, primeiro vai reduzir então a quantidade de compra de títulos, para depois aumentar as taxas de juros. É isso que ele está dizendo, a redução dos estímulos na economia. E ele completa, no mercado de juros nos Estados Unidos e Europa, ainda acreditamos que a direção de taxas é para cima, ou seja, taxas de juros para cima, mas reduzimos um pouco as posições. Há que se ter cuidado para não exagerar na dose pensando em 2022, ou seja, a mesma preocupação que ele tem com o Brasil, ele tem também com a Europa. Sair aumentando os juros aqui disparadamente, vai com calma que pode não ser o melhor caminho. E a última informação que ele traz aqui, o terceiro motivo de cautela é a atuação do Banco Central Brasileiro. Então ele voltou o olhar aqui para um olhar interno, considerado imediatista pelo gestor. Ao se referir ao mercado local de juros reais, Stubber afirma que as curvas estão muito focadas na inflação corrente, ignorando uma provável desaceleração econômica, fruto da perda real do consumidor ainda antes do efeito completo da alta de juros ter sido atingida. Meus amigos, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte aqui para você. Ele já está verificando aqui que essa alta da taxa de juros pode não ser a melhor saída, o melhor indicativo, porque nós vamos ter uma redução do consumo e, consequentemente, uma redução da inflação. Se o Stubber estiver correto nessa sua análise, o que nós podemos dizer é que as taxas do pré-fixado e do IPCA, agora nas máximas, podem ser muito atrativas. Uma pausa agora.
Não é indicação de investimento e eu já peço para você deixar aí o seu like. O que eu estou querendo dizer é traduzir a avaliação desse gestor. Ele não falou isso abertamente, mas você consegue entender a medida implícita que está aí. É tradução do que ele está tentando dizer. E na próxima carta nós vamos tentar trazer aqui informações mais detalhadas sobre a visão do Louis Stulberg e do Fundo Verde para o final do ano de 2021 e, em particular, para o ano de 2022. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais os vídeos aqui do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.